Mais uma vez nós queremos agradecer a oportunidade, o convite feito aí pelo reverendo Eduardo, os irmãos do Departamento de Missões, e agora tendo a oportunidade de conhecer outros irmãos, o pastor, e sermos abençoados pela igreja, pelo carinho, o apoio e a parceria da igreja que tem caminhado conosco desde 2011. Eu vou mostrar algumas fotos do nosso trabalho na Guiné-Bissau. Lembre-se, essas fotos são fotos do trabalho, não tem a ver somente conosco. Isso é o agir de Deus em nós, através de outros missionários que trabalham conosco, de nacionais e também de igrejas no Brasil que têm orado e têm investido lá como vocês. Então, de alguma forma, vocês também são participantes desse projeto, desse trabalho, daquilo que Deus tem feito lá, tá bom? Eu vou rapidamente mostrar um pouco do nosso trabalho. Nosso projeto chama Luz para a Guiné. Aí não preciso ficar de costas, que tem lá também, né? Então, Luz para a Guiné. Já estamos lá há 12 anos na Guiné-Bissau. Pode passar? Então, é um mapa da Guiné-Bissau, lá do outro lado do Atlântico, né? Lá vizinho com o Senegal, outros países. Então, comparado com o Brasil, é um pequeno país, mais ou menos o tamanho do estado de Sergipe. Tá bom? Pode passar? Esse é o quadro religioso da Guiné-Bissau. 10% cristãos entre católicos e protestantes, nós temos em média 4% de católicos e 6% de evangélicos. A Guiné-Bissau é uma ex-colônia portuguesa, mas não se fala português como língua falada nas ruas, não tem o catolicismo como uma religião majoritária, né? Diferente do Brasil, Angola, Moçambique. Então a língua falada é crioulo guineense. E nós temos 50% de muçulmanos, mas ainda não há proibição, podemos pregar livremente. É claro que quando uma família se converte e é de origem muçulmana, a família vai criar alguma dificuldade. Se é jovem, às vezes vai expulsar de casa e a igreja tem que dar uma acolhida. E nós temos 40% de animistas, que são aqueles que seguem as religiões tradicionais africanas, ligadas à feitiçaria, adoração de espíritos, né? Então isso é o que nós chamamos de animismo. Essa é a capital Bissau, a avenida mais importante, principal, né, que liga o porto ao aeroporto. Ainda uma cidade que está se urbanizando, ou no processo de urbanização. Muitos jovens vindo do interior para morar na capital. Hoje metade da população mora na capital, mas as igrejas estão crescendo na capital. O trabalho presbiteriano começou no interior e lá nós organizamos a primeira igreja em 97. O trabalho presbiteriano chegou na capital em 2010 e já tem 2 igrejas organizadas na capital, mais 2 congregações. Lá tem um seminário, lá tem uma escola, porque as pessoas estão vindo para a capital, né? E lá, voltando aí, ali naquela foto, nós temos o centro comercial de Bissau, onde as pessoas vão à feira, vão comprar os produtos importados, principalmente as mulheres têm que ir à feira todo dia, porque lá a maioria das pessoas não tem geladeira em casa, e também não tem dinheiro para comprar 1 quilo de tomate. Então você tem que ir à feira comprar aquilo que você vai usar no dia. Então, quando você for à feira, ou mercadão, hoje quase ninguém vai à feira, né? Mas vai ao sacolão, e você consegue comprar 1 quilo de tomate e pôr na geladeira, louve a Deus, porque é bênção, é privilégio, né? Lá, a maioria das pessoas não tem esse privilégio de comprar 1 quilo de tomate e ter uma geladeira para colocar. São as realidades da Guiné-Bissau. A cultura é bem coletiva, né? Os irmãos já ouviram falar do Jumbai. Jumbai é o momento de comunhão, e quando tem um bom Jumbai, tem uma boa comida, né? Então, naquele dia, num dia especial, tinha arroz e frango, mas no dia a dia as pessoas comem arroz e peixe. Mas nesse dia nós fomos visitar a aldeia, pregar o evangelho na aldeia desse rapaz de camisa azul, que se converteu na capital, e a aldeia preparou uma comida especial, arroz e frango. Um pouco da estatística da Guiné-Bissau. Esse material está aí no computador, está aí acessível. Depois, se os pastores quiserem jogar nos grupos, para que os irmãos possam ver com mais detalhes, estará disponível, tá bom? Pode passar o próximo slide. O nosso trabalho se concentra na formação de pastores nacionais, e pela graça de Deus nós já temos 8 pastores nacionais, que participam lá no pastoreio, na plantação de novas igrejas, e nós temos formado mais pastores através do seminário, que eu sou o diretor do seminário hoje, o seminário presbiteriano, que está na capital. A área que nós atuamos são as 3 áreas principais. Pode passar? Esse é o nosso seminário, o Seminário Teológico Presbiteriano de Bissau. Eu atualmente sou o diretor, estamos voltando agora em outubro. Lá o ano letivo começa em outubro, vai até junho, diferente. Então as aulas vão começar agora dia 3 de outubro. Dia 1º vai ter o culto de abertura, e o Deão que está lá vai fazer o culto de abertura. Nós temos 6 alunos nessa 3ª turma de bacharel, 4 são candidatos ao ministério da nossa igreja, e 2 são alunos de outras igrejas, denominações, já até pastores,
que fazem o seminário conosco, né? Então lá nós temos essa bênção de poder formar os nossos pastores e também, de alguma forma, influenciar com a teologia reformada. Esses são os pastores que fizeram o curso de pós-graduação, e a gente está preparando novos pastores para serem professores e também aprofundando o conhecimento bíblico-teológico. E, né, de certa forma, nós fomos vanguarda na Guiné-Bissau, acho que é um dos primeiros cursos a nível de pós-graduação na Guiné, na área teológica, até mesmo nas outras áreas do conhecimento. Até agora não tem nenhum mestrado, tem graduação, medicina, direito, pedagogia, e geralmente quem vai fazer mestrado, doutorado tem que ir para o Brasil, Portugal, acho que agora que está começando a chegar cursos de pós-graduação na Guiné-Bissau, em outras áreas do conhecimento, né? Então é um desafio grande na Guiné. Esse é o nosso presbitério, nós temos um concílio, chamamos de Concílio Nacional, que é similar ao nosso presbitério aqui. E graças a Deus nós já temos uma maioria de pastores, presbíteros, líderes nacionais. Está lá eu e mais outro missionário, Rogério, acho que alguém conhece aqui o missionário Rogério, a Fabiana. Há outros missionários da PMT conosco, mas nesse dia estava somente eu e o Rogério, junto com os nacionais. Aí aquele jovem que estava na aldeia, ele foi para a capital e se converteu e pediu que nós fôssemos à aldeia dele. Deus está fazendo uma obra grande na vida dele, e agora, recentemente, eu estava lá em junho, e ele foi ordenado presbítero, né, de uma das igrejas de Bissau. E está se formando em pedagogia. Ele vai dar aula, é professor na escola e também é presbítero na igreja, né? Bênção de Deus. Quando eu estou no Brasil também, atuo na formação de missionários, sobretudo no curso da APMT, que forma novos missionários, e em fevereiro dei um módulo lá em São Paulo, essa foi a turma. Graças a Deus nós temos tido um despertamento missionário, e tem aparecido novos candidatos, pastores, seminaristas, que têm se apresentado, irmãos, em várias áreas do conhecimento, que têm se apresentado para serem missionários da APMT. E aqueles que querem ser missionários da APMT, têm que fazer o curso do CFM, que é dado lá em São Paulo, e eu tenho o privilégio de poder participar lá como professor. Essa foi a primeira igreja organizada na capital, em 2014, e que agora nós estamos construindo um templo lá para cerca de 400 pessoas, com ofertas e parceria daqui de Igreja do Brasil. Quando nós mudamos para a capital, também começamos um trabalho novo, e essa congregação está crescendo, já construímos o templo, e agora estamos construindo a casa pastoral, é a primeira casa pastoral presbiteriana na Guiné-Bissau. Então, uma grande bênção. Pode passar. Essa é a segunda igreja organizada na capital, a terceira do país, presbiteriana, e a igreja que está crescendo bastante, tem até galeria, né? O pastor de lá veio ao Brasil e viu a galeria, ele ficou entusiasmado, deu muito trabalho para a gente construir lá uma igreja com galeria. Mas é uma igreja que está crescendo bastante, tem bastante jovens, adolescentes, está acontecendo os primeiros casamentos, né? Então os jovens que vêm do interior querem ir para essa igreja, porque casa rapidinho lá. E como eu falei, lá o jovem tem que pagar o dote para a família da noiva, né? Normalmente o dote é pedida cabra, porco, saco de arroz e uma continha de dinheiro. Então, quem tem filha moça aí vai ganhar o dote, né? Os rapazes. Então, nós estamos há 12 anos, trabalhando agora. Em outubro nós vamos retornar para continuar o nosso trabalho, e agora vindo menos vezes ao Brasil, né? E os filhos vão ficar aqui. Foto da casa pastoral. A primeira casa pastoral já está quase já em fase de conclusão, falta o reboco, né, e instalação elétrica, e o pastor que vai morar lá, um pastor nacional, toda hora ele passou, e a casa pastoral, ele está querendo já mudar para lá. E é uma casa grande, né, com vários quartos, e a família guineense é uma família grande, e eles são bem receptivos, gostam de receber pessoas, então vai ser uma bênção lá. Pode passar? Aí a minha esposa trabalha muito na área social, aí com as crianças do orfanato lá, Betel, e agora ela vai poder voltar e contribuir nesse trabalho. Os nossos filhos, quando chegaram lá, a Sara chegou com 11 e o Timóteo com 7, e lá cresceram, fizeram amigos, estudaram, e retornaram ao Brasil para poder fazer faculdade, e agora já estão aqui estudando e trabalhando no Brasil, e construindo suas vidas também por aqui, já não voltam com os pais, né? Essa é a outra realidade, que a gente vai voltar agora só o casal. Uma foto mais atual da Sara, tem 23, o Timóteo tem 19, e que vocês orem pela nossa família. E aí os desafios que nós temos lá para o trabalho, missionário na Guiné-Bissau, ainda há muito desafio, fortalecer a igreja, construir templos, plantar novas igrejas, formar mais líderes. Então são grandes desafios, traduzir a Bíblia, e então são desafios que precisamos orar, e que vocês possam orar
por esses desafios, continuar conosco, acompanhando essa parceria, para que Deus continue abençoando Guiné-Bissau. Então, iniciar novos projetos de plantação de igreja, trabalhar na área social, saúde, nutrição, esporte, é uma área muito aberta, há muita necessidade nessas áreas e há muita abertura para trabalhar nessas áreas, e na área de esporte, na área de nutrição, saúde e educação. Agora nós estamos na fase de adquirir terrenos para a igreja e construir templos. Então, todas as nossas igrejas já têm templos, terrenos, e nós estamos construindo templos, para que quando a gente sair de lá, podemos deixar uma boa estrutura, tanto um legado teológico, espiritual, mas também um legado físico, estrutural, assim como os americanos fizeram conosco, né, que nos abençoaram com uma boa educação teológica e com escolas, hospitais, seminários. Então, que nós possamos também deixar uma herança espiritual, teológica e também uma herança estrutural para a igreja, para que ela possa caminhar sozinha. A Deus toda a glória, Ele que é o Senhor da nossa vida, aqueles que têm participado como vocês, o nosso muito obrigado, e aqueles que não conheciam acerca do projeto lá na Guiné-Bissau, que possam conhecer, orar. Ainda tem algum material informativo lá na mesinha, após o culto você pode pegar, e os nossos contatos nas redes sociais, para você poder mandar um WhatsApp, um e-mail, e assim saber mais sobre o trabalho da Guiné-Bissau, tá bom? Muito bem, então a nossa irmã Emanuele, lá da área de missões, já está conhecendo tudo da Guiné-Bissau, qualquer coisa ela pode, tá bom? Mas lá tem o nosso cartãozinho, tem o nosso WhatsApp, aí você pode mandar, vamos orar, pedir que Deus abençoe a Guiné-Bissau. Vou convidar a nossa irmã Emanuele para que ore para a Guiné-Bissau, ore para que Deus fale no nosso coração, e a gente já vai direto pregar a palavra de Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido, muito obrigado, ó Deus, por esse privilégio que temos de fazer parte desse povo que o Senhor escolheu para ser teu, ó Deus. Nós te louvamos, ó Deus, porque antes que o mundo existisse, o Senhor já tinha decidido na tua glória, Senhor Deus, nos fazer filhos teus, ó Deus. Nós louvamos o teu nome porque por nós mesmos nós não poderíamos alcançar o Senhor, ó Deus, porque o Senhor é santo, tremendo, e nós somos pecadores, Pai. E nós te pedimos, ó Deus, que da mesma maneira como o Senhor nos alcançou, que o Senhor continue trabalhando nesse mundo através da vida dos nossos irmãos missionários, através das nossas vidas aqui no lugar onde o Senhor nos colocou, ó Deus, para que todos aqueles que são teus, ó Deus, venham ao conhecimento da verdade, Senhor, Amém. E possam se arrepender dos seus pecados, buscar ao Senhor Jesus como Salvador e Senhor das suas vidas, ó Deus, e também sair por onde eles forem fazendo discípulos, assim como o Senhor Jesus nos ensinou, ó Pai. Em nome de Jesus, abençoa a Guiné-Bissau, abençoa, Deus, a vida do pastor Paulo, da dona Maria, da Sara e do Timóteo que estão aqui, ó Deus, mas também são da mesma família, ó Pai, que viveram todo esse tempo lá também, ó Deus, e através deles nós já sabemos que coleguinhas deles da época de escola também conheceram ao Senhor, ó Deus. Nós te louvamos por essa família, pelo trabalho que eles têm feito lá, pelos outros missionários que o Senhor tem colocado naquela localidade, Senhor. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor alcance o povo guineense, ó Pai, para a honra e glória do Teu nome, para que o Teu nome seja louvado e exaltado, ó Deus, também na língua crioula, ó Deus. E em nome de Jesus, ó Pai, que nós tenhamos o privilégio, ó Deus, de abraçar esses irmãos lá na glória, ó Deus. Amém, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos, ó Pai, obrigado por esse privilégio de pertencer ao Senhor, ó Pai. Amém. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos ler Atos capítulo 28, versículo 30 e 31. Também já descobri que os irmãos estão estudando o livro de Atos também, e aí eu vou pregar no final. Eu vou pregar aqui em Atos 28, 30 e 31, mas também usar o contexto do livro e também um pouco das viagens missionárias de Paulo e das suas cartas, mas até aqui em Atos capítulo 28, versículos 30 e 31. A palavra de Deus diz assim, Atos 28, 30 a 31. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Irmãos, como dizem os estudiosos, Atos dos Apóstolos poderia muito bem se chamar Atos do Espírito Santo, através dos apóstolos ou da igreja primitiva. E neste livro, o médico, o evangelista, o historiador Lucas, narra com todas as letras a ação soberana de Deus
para salvar um povo por meio do seu Filho Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo de Deus. E a gente percebe essa ação soberana de Deus agindo na igreja e através da igreja. Nós podemos comparar a narrativa de Atos a um trem em viagem, que faz paradas curtas, mas segue o seu destino. Eu posso falar de trem porque eu casei com a mineira, e hoje eu peguei carona com um casal de mineiros. Estão aí? Então eu posso falar de trem com muita autoridade. Ou muita não, um pouco, né? Então nós podemos comparar o livro de Atos a um trem em viagem. Lucas vai fazendo um percurso. Qual que é o percurso? Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra, exemplificado com a chegada de Paulo em Roma, capital do império, né? Chegou em Roma, capital do império, significa que chegou no mundo romano conhecido, ou seja, o evangelho está fazendo esse progresso, a igreja está fazendo esse progresso. Na verdade, Deus está agindo na igreja, e a igreja está, de fato, caminhando, crescendo, e a obra de Deus, a missão de Deus está avançando. E Lucas vai relatando esse avanço da missão de Deus, sobretudo por causa do poder de Deus na igreja. Não seria exagero, irmãos, dizer que em Atos dos Apóstolos, a gente percebe de fato Deus agindo, e nós vemos que Atos dos Apóstolos, o livro, acaba no capítulo 28, mas de certa forma, no sentido figurado, nós somos o capítulo 29, Deus está escrevendo uma história, ou seja, Deus está atuando ainda no mundo, na história e na igreja, para que essa obra dele avance até os confins da terra. E então nós estamos aí participando aí do capítulo 29 de Atos, no sentido, não que estamos escrevendo um livro inspirado, mas que Deus continua agindo através da igreja e ali fazendo com que a sua obra avance em todo o mundo. E aqui nos últimos versículos de Atos, Lucas narra o apóstolo Paulo na capital do Império Romano, em prisão domiciliar, mas ativamente realizando a missão de Deus. A missão que Deus tinha conferido a Paulo, ser uma testemunha para os gentios, não parou, não cessou, apesar das dificuldades que ele passou, naufrágio, perseguição, prisão, ele continuava realizando a missão que Deus conferiu a ele. E todo o livro de Atos, especialmente esses versículos, narra esse mover de Deus, esse avanço da missão de Deus no mundo. Então é o tema da nossa mensagem de hoje. Como a missão de Deus avança no mundo? Primeiro, ela avança pela mão do Senhor, pela direção de Deus, né? Lucas usa a expressão, a mão do Senhor, lá em Atos 11, falando da igreja de Antioquia, da sua fundação, diz o texto que a mão do Senhor estava agindo lá em Antioquia, e muitos se convertiam, e Deus estava fazendo um rebuliço lá em Antioquia. A expressão, a mão do Senhor, ou a direção do Senhor, ou agir do Senhor. E aqui, no capítulo 28, a conclusão de Lucas, Lucas deixa claro que, de fato, o Evangelho chegou até onde chegou, a obra avançou como avançou, porque a mão do Senhor, Deus estava agindo na igreja, através da igreja, Deus estava agindo na vida de Paulo, e assim nós percebemos aqui a ação do Senhor. E é Deus que dirige a missão, é Deus que dirige a obra dele conforme o seu plano soberano, que muitas vezes não é como nós queremos. Paulo, ele desejou há muito tempo chegar em Roma. Lá a sua carta aos Romanos, que ele escreveu provavelmente ali no ano 57, ele manifestou o desejo de ir a Roma. Mas ele chegou a Roma não da maneira que ele queria. Talvez se ele escolhesse, não era dessa maneira. E aí ele escreveu a carta no ano 57, querendo ir a Roma, visitar os irmãos, pegar o apoio daquela igreja para ir à Espanha, e só foi chegar em Roma provavelmente no ano 61, 4 anos depois, e ele chegou em Roma como? Como um preso do Império Romano, passou por naufrágio, pecado de cobra, mas chegou em Roma, só que não da maneira que ele talvez esperasse. Ele só foi ter um entendimento que ia chegar preso, lá já mais no final, quando ele estava em Jerusalém, mas antes ele não tinha esse entendimento, que ia chegar em Roma da maneira que chegou. Mas essa era a maneira que Deus conduziu, a maneira que Deus estava agindo nele, através dele, a maneira que Deus estava conduzindo a missão. E muitas vezes a gente quer de uma maneira e Deus tem outra. Antes ele queria pregar em Bitínia, o Espírito Santo não permitiu, aí ele foi lá, pregou em Troade, de Troade ele teve a visão do varal macedônio, atravessou a Macedônia, foi até a Europa e começou a plantar a igreja em Filipos, e de Filipos o evangelho cresceu na Europa, da Europa, América, Brasil, Guiné-Bissau, e nós
participamos desse mover de Deus. Quando eu me apresentei lá na PMT para ser missionário da PMT, a princípio eu não tinha pensado em ser missionário da Guiné-Bissau. O nosso preparo, a nossa caminhada era para ser missionário na Somália, leste da África. Mas quando nós chegamos na PMT, eles nos apresentaram um campo no oeste da África, na Guiné-Bissau. Até aquele momento, 2009, eu não tinha pensado em Guiné-Bissau, mas Deus já tinha pensado. E aí o reverendo Zagaripina falou, tem o campo na Guiné-Bissau e tal, isso era outubro. E ele disse assim, inclusive em novembro, que é o próximo mês, eu estou indo para lá, você não quer ir comigo? Eu falei, nossa, já é tão rápido assim. E aí eu falei, mas não tem nem dinheiro da passagem. Ele falou, nossa, Deus vai prover e tal. De repente apareceu alguém, pagou a passagem, não sei nem quem foi, e aí fui para Guiné-Bissau. Conheci o campo, já estava começado, mais ou menos o campo casava a necessidade do campo, os nossos dons, estava precisando de alguém para poder estruturar o trabalho, formar os líderes, organizar a denominação, a igreja, o sistema presbiteriano de culto, essas coisas que tem muito a ver com aquilo que Deus tinha me preparado. E aí conversei com a minha esposa, tirei umas fotos, cheguei no Brasil, tirei umas fotos, ela falou, seja lá meus olhos. Só que naquele tempo não era nem celular, era máquina digital, não dava para tirar tanta foto como hoje. Eu trouxe algumas fotos, ela chegou lá e falou, acho que é mais diferente do que eu vi aqui nas fotos, né? Mas ela falou, não, eu estou preparado, e foi comigo, com os meninos, entendemos que era a vontade de Deus ir para Guiné-Bissau, entendemos que essa era a direção dele, era a maneira que Deus estava conduzindo a missão, de maneira particular na nossa história, da mesma forma que Deus conduziu aqui Paulo nessa história, para chegar em Roma, e assim, mas antes de chegar em Roma, Paulo foi passando e pregando e dando testemunho a grandes, a pequenos, a reis, a príncipes, como Jesus tinha falado, esse vai ser uma testemunha entre poderosos, entre reis, entre príncipes. E Paulo, antes de chegar a Roma, ele saiu pregando, plantando igreja, e ele queria chegar na Espanha, e até chegar na Espanha, se chegou, ele plantou igreja por vários lugares. E assim, irmãos, na obra, isso vale no trabalho missionário e também na igreja local. Nós temos que entender que a maneira que Deus conduz a sua obra é sempre a melhor. Às vezes a gente quer dar sugestão a Deus, fala assim, é melhor fazer dessa maneira. Talvez a gente possa questionar, Senhor, para que deixar que teus céus sejam mortos no Coliseu Romano, comido pelas feras? Mas essa foi a maneira que Deus quis para que o nome dele fosse glorificado. Até na morte dos seus servos ele foi glorificado, e ali muitas pessoas foram incentivadas a manter sua fé, como disse Tertuliano, a semeadura da igreja, o sangue dos mártires, a semeadura da igreja. Então Deus tem uma maneira de conduzir a obra dele. Às vezes você não queria ser diácono, não queria ser presbítero, mas Deus te chamou para ser diácono, louva a Deus, seja feliz, não é uma boa expressão no mundo de hoje, ou seja, alguém que glorifica a Deus como diácono. Às vezes você quer ser músico, porque música aparece, está aqui na frente da igreja, canta, como canta bem os irmãos do louvor. Inclusive eu fiquei admirado com uma música, a última música que eles cantaram, que geralmente quando eu falo de missões, canta aquela música, que é a única música que tem uma letra boa e que é bem cantada, né, em todas as tribos, povos e raças. Mas agora eu descobri que tem uma música que fala de missões, tem uma letra bíblica, e é nova. Eu não sou músico, mas eu fiquei interessado de saber quem que é essa música. Então, às vezes, alguns querem ser músico, mas Deus está chamando ele para cuidar das crianças lá no berçário. Se essa for a vontade de Deus para a sua vida, é a maneira que Deus está conduzindo a sua vida, louve a Deus. Tem alguns, no caso de pastores, às vezes o sonho dele é ser pastor de uma igreja grande. Tem um seminarista aqui, às vezes, chega no seminário, muita gente tem a ideia que um pastorado de sucesso é ser pastor da grande igreja. Às vezes Deus está chamando ele para ser um missionário, ser pastor numa congregação, para revitalizar aquela igreja e fazer crescer. Se essa for a vontade de Deus, a maneira que está dirigindo e abrindo as portas, louve a Deus. Não fique brigando para ser pastor da catedral, se Deus quer te usar lá no interior de Minas. Se você for para o interior de Minas, vai comer muito pão de queijo, vai engordar. É solteiro e vai casar rapidinho. Porque Paulo, ele se dispôs, ele se colocou nas mãos de Deus, e a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e ele deixou Deus conduzir a vida dele, e o levar nesse barco, nessa caminhada, né?
E a vontade de Deus é boa e perfeita e agradável, muitas vezes inclui o sofrimento para Jesus, a morte, incluiu o sofrimento para Paulo, mas era a vontade de Deus. E que você também possa colocar sua vida nas mãos do Senhor, deixar Ele dirigir, que essa igreja possa sempre deixar o Senhor conduzir a missão, tanto aqui, lá na Guiné-Bissau, porque é assim que a missão avança, quando Deus de fato está no controle e age, quando nós nos colocamos na vontade dEle, não ficamos brigando contra Ele, como Jonas, brigando, será, Senhor, vai para Nínive, não, eu quero ir para Tarsis, e fica naquela briga, como diz na Guiné-Bissau, junta é briga, discussão, né? Não, mas deixe Deus conduzir a sua história, a sua vida. Paulo deixou Deus conduzir a história dele, mesmo sem ele, na verdade Deus está sempre dirigindo, nós sabendo ou não, antes Deus já estava dirigindo a vida de Paulo sem ele saber, e agora que ele conheceu a Cristo, Paulo falou, não, Senhor, estou disposto, já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim, e ele se colocou nas mãos do Senhor para que Deus conduzisse a sua vida e conduzisse a missão através de Paulo, e a gente vê Paulo sendo esse instrumento de Deus, e aqui a gente vê Paulo em Roma, de uma maneira diferente que ele imaginava, mas foi a maneira que Deus projetou, e a maneira que Deus projeta é a melhor maneira, e então a gente deve nos colocar na mão dele, deixar ele trabalhar, mesmo que às vezes possa ser mais dolorido, humanamente falando, mas é assim que Deus conduz sua obra. Ele vai abrindo as portas, vai conduzindo e conduzindo a sua missão. Mas a obra de Deus avança pela mão dele, pela direção de Deus, e a gente vê isso bem em Atos, né? Lucas conduzindo a caminhada da igreja, o Espírito vai atuando na igreja, a igreja vai pregando, a igreja vai se movendo na direção do Senhor, como no deserto, se movendo na direção da nuvem. Se a nuvem se levantava, o povo, se a nuvem baixava, a coluna de fogo, ou seja, na direção do Senhor, na maneira que Deus conduz. Se Deus está conduzindo de uma maneira, às vezes parece estranha, né? Pareceu muito estranho, em algumas situações, para Paulo, mas era a maneira que Deus estava conduzindo, ele deixou Deus conduzir a vida dele, e assim Deus fez grandes coisas, em Paulo e através de Paulo, não somente em Paulo, mas na igreja primitiva, né? A gente vê esse mover, e assim que Deus vai conduzindo a história. Mas, irmãos, a obra de Deus avança, primeiramente porque é Deus que conduz a missão, é Ele que age, a mão dEle vai à frente, e a gente tem que só dizer, Senhor, estamos expostos, estamos aqui, para que o Senhor conduza a nossa vida, a nossa história, a nossa igreja, o nosso ministério. Se o Senhor quer me usar aqui na igreja local, amém. Se o Senhor quiser me usar lá entre os povos indígenas, amém, estou disposto. Senhor, vou ter que deixar minha família, deixar o pão de queijo aqui, ou deixar o cafezinho, mas Deus tem outras coisas para você, então se coloque nas mãos dEle. Segundo, a obra de Deus avança também pela fidelidade, né, pela dedicação dos seus servos, ou da igreja. Se nós falamos que a obra avança pela mão de Deus, também avança pelos pés da igreja, ou seja, pelo testemunho da igreja, quando a igreja é fiel no seu testemunho de Cristo no mundo. E aqui a gente vê Paulo em Roma, preso, era uma prisão domiciliar, ele tinha uma certa liberdade, podia receber pessoas em casa, mas ele estava preso, mas diz o texto que ele, sem impedimento algum, ele continuava pregando o reino de Deus. Versículo 31, pregando o reino de Deus, e com toda intrepidez, sem impedimento, ele estava pregando, estava ensinando. Ou seja, Paulo se dedicou à obra e foi um servo fiel, pela graça de Deus. Ele se colocou nas mãos do Senhor, e aí ele pagou um preço, se submeteu à prisão, e até entendeu que era importante apelar para César. Quando ele apelou para César, ele foi parar em Roma, porque havia um plano de Deus, mas ele, de fato, a gente vê essa dedicação, essa fidelidade, e Lucas registra não somente a fidelidade de Paulo na pregação do Evangelho, mas a fidelidade da igreja primitiva, de Estevão, o primeiro mártir, um diácono que foi morto, a gente vai ter eleição para diácono, e aí Estevão, por causa do seu testemunho de Cristo, foi morto. Tiago, o apóstolo, e irmãos anônimos. A igreja de Antioquia foi fundada por irmãos que foram perseguidos por causa da morte de Estevão. Eles foram perseguidos, saíram pregando e fundaram a igreja lá em Antioquia. Certamente vocês já acompanharam isso nos estudos de Atos.
irmãos e irmãs fiéis, não somente Paulo, não somente os apóstolos, mas irmãos anônimos, que nós não sabíamos nem os seus nomes. A igreja de Antioquia foi fundada por irmãos anônimos. A igreja de Roma também não foi fundada por Paulo, nem por Pedro, nem por nenhum apóstolo. Provavelmente foi fundada por irmãos que vieram de lá para Jerusalém no dia de Pentecostes, e ali se converteram pela graça de Deus e retornaram. Irmãos anônimos, lá na capital se tornou uma igreja forte, porque irmãos fiéis foram pregando e levaram o evangelho para a capital do império. E na história da igreja nós vemos muitas igrejas sendo fundadas, plantadas, não somente por missionários. Graças a Deus nós tivemos aqui nosso primeiro missionário, Ashbel Green Simonton, que chegou no Brasil 12 de agosto de 1859. E aí ele semeou a semente do evangelho, essa semente cresceu, se tornou essa grande árvore, que é a IPB, que está dando fruto do outro lado do mundo. Mas se você acompanha a história da IPB, você vai ver muitas igrejas sendo fundadas por irmãos anônimos, por fazendeiros, pessoas simples que mudavam de cidade, e era muito comum naquele tempo, às vezes saía de uma cidade para outra, busca de emprego, de uma roça para outra, e levar, e como ele era crente, naquele lugar, ele abria a sua casa, ou abria a sua fazenda, porque naquele tempo, um contexto mais rural, muitas igrejas foram plantadas nas fazendas, na zona rural, e as igrejas mais fortes eram na zona rural. E às vezes, quando o missionário chegava naquela cidade, ou naquela roça, ou naquela fazenda, já encontrava irmãos fiéis que estavam lendo a Bíblia, não tinha tanto entendimento, mas estavam lendo a Bíblia, e às vezes o missionário chegava para batizar e organizar a igreja, porque irmãos fiéis davam um testemunho de Cristo, e viviam para Cristo. Então essa fidelidade a Cristo, essa disposição de ser um discípulo dele, de pagar o preço de ser fiel, de viver o evangelho, faz com que essa obra avance, porque servos fiéis testemunho de Cristo onde estão, seja na prisão ou seja no palácio. Eles vão testemunhar de Cristo, eles vão abrir a boca, eles vão falar a razão da vida deles. Então não havia contexto, dificuldade para Paulo, seja na prisão, ou seja no palácio, ou seja perante reis, ou pessoas simples, ele estava, ou perante filósofos, ou perante pessoas sem educação formal, ele estava pregando, ele estava falando de Cristo. E mesmo preso, perseguido, ele não deixou de pregar, de testemunhar. Então, essa fidelidade a Cristo, a fidelidade da igreja, sempre faz com que a obra de Deus avance. Isso tem sido comum na história, né? Servos fiéis de Deus levam o evangelho a outros lugares. A igreja, sendo fiel a Cristo, vai sempre testemunhar dele, a tempo e fora de tempo, seja com perseguição ou não. Mesmo em países fechados, irmãos, como a Coreia do Norte, há irmãos que são fiéis a Cristo lá, mesmo que eles não podem declarar a sua fé. Alguns são presos, são mortos no Oriente Médio, em outros países, mas há servos fiéis, nós temos que orar. E um pastor estava me contando que ele ficou feliz porque ele, lá no Oriente Médio, ele teve o culto com a igreja cheia, tinha 4 membros. A igreja estava cheia, porque dificilmente pode reunir 4 membros, senão chama muita atenção. Então ele marcou um encontro no deserto e se reuniu com os membros da igreja. Tinham 4 pessoas fiéis ali a Cristo, e ali louvaram a Deus com muita alegria. 4 irmãos que saíram de longe, cada um tem que pegar seu transporte diferente, não pode dar para se reunir num lugar separado, para ali adorar a Deus. E essa fidelidade, esse testemunho, mesmo que de uma maneira mais lenta, até num país perseguido, às vezes chega num parente, chega num familiar. Até mesmo aqui, se você viu uma foto ali de um casal iraniano que foram perseguidos lá no Irã, e está pedindo oração por eles, mas são servos fiéis de Deus, que têm levado o evangelho em lugares difíceis, e são servos fiéis de Deus. É uma igreja fiel, que está disposta a pagar o preço do discipulado, de ser uma testemunha de Cristo em todo o tempo, que faz com que a obra de Deus avance. E a obra de Deus sempre avança com lágrimas, com suor, com a dedicação dos seus servos. Não tem segredo, não tem mistério. É preciso que todos sejam fiéis para dar testemunho de Cristo, seja numa prisão, seja num lugar de conforto, seja na doença, seja na fartura, em todo momento, ser um fiel seguidor, uma fiel testemunha de Jesus. Paulo, os apóstolos, a igreja primitiva, e a igreja no decorrer da história, e
aqui no Brasil, os missionários que chegaram, os missionários da Guiné-Bissau, aqueles que saem plantando igrejas por esse Brasil, são esses instrumentos fiéis de Deus que fazem com que a obra de Deus avance. Porque é Deus que faz com que a obra avance. E Ele trabalha através da igreja, através dos seus servos fiéis. É Deus, é soberano para salvar, mas a igreja é responsável para testemunhar, para proclamar. E aí, Atos, pela manhã eu falei do casamento entre adoração e missão. E agora a gente está falando do casamento entre soberania de Deus para salvar e responsabilidade da igreja para pregar, para testemunhar. E aqui Lucas expõe lado a lado essas duas verdades. Um Deus soberano que salva o seu povo e uma igreja responsável na missão, no testemunho, na proclamação do Evangelho. Era Deus que acrescentava dia a dia aqueles que iam sendo salvos. Mas como que Ele acrescentava? Pelo testemunho da igreja, pela pregação da igreja de servos fiéis, que estavam dispostos até a enfrentar oposição, como muitos enfrentaram lá em Jerusalém, lá em Antioquia, e Paulo e outros que chegaram foram presos. Lá em Filipos, Paulo foi preso e estava louvando a Deus, ele e Silas, e lá a gente vê o registro, lá na cadeia, e a conversão do carcereiro, depois Lídia, e pessoas foram se convertendo, e lá em Filipos se tornou uma igreja forte na Europa, que se tornou parceira de Paulo, porque servos fiéis estavam dando testemunho de Cristo, independente das situações que enfrentavam. E espero que eu e você, nós, a igreja presente de Jundiaí, também seja essa igreja fiel, testemunho de Jesus nos dias de hoje, para que a obra de Deus continue avançando, porque através de nós, através dessa igreja, que a obra vai continuar avançando em nossa cidade, em nosso estado, no Brasil, na Guiné-Bissau e no mundo. Nós somos chamados a sermos testemunhos de Jesus. Como não podemos estar aqui na Guiné-Bissau, nós oramos, enviamos missionários para a Guiné, para o Japão, para o mundo. Mas onde estamos ali dando um testemunho fiel de Jesus Cristo, para que Deus, pela sua graça, continue chamando os seus. À medida que Paulo pregava, Deus ia chamando e muitas pessoas se convertendo através do seu testemunho. Lembra quando ele estava em Corinto? Lá em Corinto também, ele passou dificuldade, foi perseguido. Inclusive a igreja de Corinto deu muito trabalho para Paulo, mas também deu muita alegria, muitas pessoas se converteram lá. E quando ele estava começando a igreja lá em Corinto, ele estava um pouco desanimado, e Jesus apareceu para ele e disse: Paulo, não temas, fale e não te cale. Eu tenho muito povo nessa cidade, eu tenho muitos eleitos aí, mas é preciso que fique lá e pregue. Veja, o Deus que é soberano, que tem um povo para salvar os eleitos, mas tem um povo para pregar. Paulo tinha que ficar e pregar. E Paulo ficou em Corinto 1 ano e 6 meses. Na verdade, ele não ficava muito tempo. Onde ele ficou mais tempo foi em Corinto e em Éfeso, que a gente tem conhecimento. Geralmente ele ficava 2 meses, 3 meses, às vezes, porque o alvo dele era chegar, fazer os primeiros contatos, ter os primeiros convertidos, ver os primeiros líderes, já treinar e ir embora. Mas em Corinto, talvez por causa da dificuldade, da dureza do coração e outros planos de Deus, ele ficou 1 ano e 6 meses, voltou, escreveu carta, 2 cartas nós temos aqui inspiradas, outras cartas que se perderam, ok? Foi difícil lá em Corinto. Em Éfeso ele ficou também um bom tempo, mais 2 anos, e lá através de Éfeso ele alcançou, também foi perseguido lá em Éfeso, mas lá ele continuou pregando. Então, fidelidade, irmãos, dedicação, empenho. Não há como nós temos um ministério abençoado sem dedicação na oração, no estudo da palavra, nas visitas, no evangelismo, sair no sol às vezes, porque tudo isso envolve esforço, sacrifício. Fazer uma visita lá no hospital, fazer um evangelismo, tudo isso tem que haver dedicação, empenho, coisa que hoje nós não estamos acostumados mais a fazer, porque a nossa geração é a geração do menos esforço possível, né? É sentar em casa, dar um clique, o carro ar-condicionado, o vidro elétrico, ou seja, não tem, indiretamente nós somos treinados para não fazer esforço. E aí, quando a gente converte, a gente não quer fazer esforço. Não, pastor, esse negócio de fazer uma visita pessoal, não, manda uma mensagem no WhatsApp, não, mandar uma mensagem no WhatsApp é bom, mas o prioritário é abraçar a pessoa, falar pessoalmente. Mas hoje não. Se a gente puder fazer com mínimo esforço, é a nossa geração. Está doendo? Uma dorzinha, toma já um remédio. Não que eu sou contra remédio, mas às vezes, assim, nem sempre preciso, né? Aguenta um pouquinho de dor, né? Mas na igreja, irmão, no ministério, para que a obra de Deus avance, não tem como ela avançar sem dedicação, sem empenho.
Ah, não, esse negócio, eu até quero ser presbítero, vai ter eleição de presbítero e diácono, eu até quero, mas eu não quero negócio de chegar mais cedo e sair mais tarde, porque não tem como ser presbítero, ser diácono. Se você vai ser diácono, exige, aí a esposa tem que ser compreensiva, ele vai chegar um pouquinho mais cedo para ver a igreja, cuidar do culto, visitar os órfãos, então faz parte do ministério. Essas coisas não se faz sem dedicação, sem empenho, mas é isso que, pela graça de Deus, os usa para avançar o seu reino no mundo. Lá na Guiné-Bissau, eu cheguei em 2011, mas aqueles que chegaram antes de nós, pagaram um preço pagar um preço, ou seja, tiveram que se esforçar mais, porque naquele tempo nem banco tinha, você não podia nem sacar dinheiro, você tinha que ir em outro país, no Senegal, para levantar o seu sustento, porque não tinha caixa eletrônico lá, não tinha banco que fizesse essa transação, naquela época. Então, se ele recebia um sustento de 3 mil reais, naquela época, até ele no Senegal e voltar, ele já tinha gastado 30% do sustento, com passagem, hotel. Quando ele voltava, já estava quase devendo. Quando eu cheguei, graças a Deus, eu tive que fazer algum esforço lá, sofri alguma coisa, mas já tinha essa questão, eu tinha como levantar o sustento lá mesmo, em Guiné-Bissau. Foi um esforço. Mas Deus usa tudo isso, irmãos, para fazer a obra dele avançar. Até para abrir uma conta no banco na Guiné-Bissau foi difícil, levei 2 meses para abrir a conta do banco para a igreja. Coisa aqui no Brasil que você hoje faz na internet, abre uma conta rápida, até no banco, coisa rápida. Mas na Guiné levou 2 meses, orando, se esforçando para poder abrir a conta do banco, porque é outra realidade. Mas graças a Deus aquilo abriu portas. Hoje, quem vai abrir uma conta para a igreja tem uma facilidade, porque já tem os documentos, já tem o caminho. Mas teve alguém que teve que orar ali e até chorar. Quem é que já orou para poder conseguir abrir uma conta no banco? Talvez só aquele que está devendo, mas hoje até consegue, né? Vamos avançar? Então, irmãos, como que a obra de Deus avança no mundo? Ela avança pela mão de Deus, pela direção de Deus, avança pela dedicação do servo de Deus, e também avança quando nós aproveitamos as portas que Deus mesmo abre. Nessa caminhada, Deus abre muitas portas, e Paulo sempre aproveitou. E aqui, nesse registro de Paulo na prisão, eu acho que até que Paulo fez mais missão na prisão do que fora da prisão nesse período, né? Nesse período de 2 anos, Paulo aproveitou a oportunidade para pregar o Evangelho. Ele pregou o Evangelho, diz o texto que ele estava pregando, ele aproveitava, ele tinha essa liberdade, as pessoas podiam vir visitá-lo, trazer ofertas, trazer apoio, e as pessoas que estavam lá, os judeus que estavam ali, moradores de Roma, podiam ir na sua casa, e ali ele pregava. Então, a prisão foi um centro missionário. Da prisão, Paulo pregou o Evangelho para as pessoas que vinham lá. Paulo tinha todo dia um guarda com ele, ou mais de um guarda, dependendo do turno, e o guarda tinha que ficar acorrentado com Paulo, ele tinha que ouvir, Paulo tinha sempre alguém para pregar, né, que os guardas tinham que, normalmente, ficava acorrentado com Paulo. Talvez, por Paulo ser algum conhecido, sabia que não ia fugir, talvez alguns já falaram, não, Paulo, eu vou ficar aqui no meu turno, não precisa acorrentar não, eu sei que você não vai fugir. Eu sei uma história sua lá de Filipos, que você lá não fugiu, e o carcereiro pensou que você ia fugir, você falou que estava aqui, eu acho que você não vai fugir, então vamos ficar aqui, eu vou ficar do seu lado, mas você vou te ouvir. E Paulo pregava. Então ele pregou para muitos guardas na prisão, e escrevendo aos Filipenses, ele diz que ele conseguiu alcançar os da casa de César, a guarda pretoriana, que era a polícia de elite de César, né, a tropa de choque de César, a tropa mais preparada que protegia o imperador. A guarda de pretoriana era tão influente no império de César, que às vezes até manipulava e matava e tirava imperadores. E depois teve que até ser extinta, porque estava com muito poder. Então Paulo pregou a algum desses guardas, e esses guardas certamente levaram o Evangelho para o palácio de César, e muitos na casa de César ouviram do Evangelho. Oportunidade que ele não tinha, se ele tivesse livre, na prisão, ele pregou a pessoas que levaram o Evangelho a outros lugares. Lá ele encontrou com o tal de Onésimo, e ele pregou, Onésimo se converteu, mandou de volta para Filemon. Então, ali, naquele momento de prisão, ele aproveitou a oportunidade para continuar pregando, sem contar que de lá ele escreveu as 4 cartas da prisão, Filipenses, Colossenses, Efésios e Filemon, que foi uma bênção para aquele tempo e tem uma bênção até hoje. Então, alguém que aproveitou a oportunidade, ao invés de ficar chorando, lamentando, ele falou, não, aqui eu estou na prisão, aqui é o meu lugar de ministério, então eu vou pregar. E às vezes, Deus nos coloca em situações que a gente, Senhor, o que eu estou fazendo aqui?
Às vezes é um momento difícil de dor, um tratamento de uma enfermidade, e às vezes a primeira reação, somos humanos, e eu também, nossa Senhor, vou ter que enfrentar esse tratamento, fazer esse exame, mas às vezes é nesse momento que eu vou encontrar com alguém que eu não tive a oportunidade de encontrar, às vezes eu vou encontrar com pessoas que estão sensíveis, estão precisando de uma palavra, e ali, se eu tiver com um coração aberto e disposto a obedecer ao Senhor, talvez ali seja o lugar que eu vou mais testemunhar do Evangelho, que eu vou mostrar que eu tenho uma esperança que no Senhor, mesmo naquele momento de enfermidade ou desempregado, eu não fiquei desesperado, eu tenho fé, eu tenho um Deus que me sustenta. E às vezes as pessoas vão ver e falar, nossa, como é que pode esse homem, essa irmã, nessa situação tão difícil, ainda mantém sua fé? E às vezes é naquele momento que você consegue dar um testemunho mais forte da sua fé em Cristo. E aí aquilo que parecia ser uma situação tão difícil, se tornou um instrumento de missão. Você aproveitou a oportunidade para ali mostrar que é um Deus que te cuida, até naquele momento, e que você é servo dele, e que pode usar ali para ser uma testemunha, e ali Deus te usou para alcançar pessoas que em outra situação não alcançavam. Lá na Guiné-Bissau, em 98, teve a Guerra Civil. O país conseguiu a independência em 73, de Portugal. Depois teve muitos golpes militares, guerra civil. 98 foi a guerra civil que trouxe muita morte e destruição para o país. E naquele momento, 98, havia poucos crentes, mas a maioria dos crentes estava na capital Bissau. Mas por causa das bombas que caíram na capital, muitos tiveram que fugir de Bissau, inclusive os crentes. E muitos crentes saíram de Bissau e foram para os interior, para as aldeias. E começaram a plantar igrejas no interior e nas aldeias. E a partir de 98, o Evangelho na Guiné-Bissau começou a se espalhar e não ficar concentrado na capital. E qual foi a oportunidade? Foi a tragédia da guerra. Que muitos irmãos entenderam, não, já que nós somos crentes, chegamos aqui nesse lugar, vamos pregar aqui. E Deus foi usando, e hoje nós temos mais igrejas no interior e nas aldeias, fruto dessa situação trágica da guerra em 98. Oportunidades que foram aproveitadas para expandir o Evangelho. Às vezes a oportunidade de muitas igrejas, trabalhos, né? Alguém que abriu um lar, alguém que mudou de cidade, às vezes coisas que apareceram e assim o Evangelho foi sendo pregado. E nós temos que estar atentos, irmãos, porque às vezes aquilo que a gente pensa que é o momento mais difícil da nossa vida, talvez possa ser a oportunidade mais ímpar de a gente glorificar Deus e proclamar Cristo. Então a gente tem que estar atento, né? Atento para as oportunidades, as portas que Deus abre, que Deus coloca diante de nós, né? Como a igreja tem que aproveitar, como aproveitou na pandemia, a oportunidade de usar a internet, mas a gente tem que entender que hoje é outra realidade, não podemos ficar dependente de assistir culto online, se temos saúde e disposição para estar na igreja. Então, se podemos fazer uma visita pessoal, é melhor do que só mandar uma mensagem na internet, mas você tem que usar com sabedoria, mas nós não podemos substituir, porque o importante é sempre adorar a Deus junto com os irmãos, pregar o Evangelho pessoalmente, e direto, falar com a pessoa, ouvir sua dor pessoalmente. Agora tem casos que nessa situação virtual é possível, mas é sempre, não é a regra, é uma exceção, né? Então a gente tem que entender também. Hoje é outro tempo, é outra realidade, mas a igreja aproveitou e alguns aproveitaram para alguns cursos que não poderiam fazer, fizeram online, então, mas é a sabedoria, mas nós temos que ter cuidado. Então, irmãos, para nós finalizarmos, Lucas, ele narra aqui o final do livro de Atos, ele termina de forma abrupta, ou seja, assim, de repente, para mostrar que a obra de Deus continua, não parou aqui, ela vai avançar. E ele narra esse avanço, destacando que ela avançou porque Deus estava agindo, era a mão do Senhor que estava agindo na igreja, e quando Deus age as coisas acontecem, pessoas são convertidas, igrejas são plantadas. Isso também, Lucas destaca também a ação da igreja, a igreja trabalhando, testemunhando, através da fidelidade de Paulo, da sua equipe, né, que Paulo nunca trabalhava sozinho, ele tinha uma equipe, da igreja primitiva, e na história é assim, nós temos lido na história da igreja, irmãos e irmãs, servos de Deus, que se dedicaram, deram suas vidas para que o Evangelho chegasse, como Simonton chegou ao Brasil, e outros levaram o Evangelho para os rincões dessa pátria, e até chegar aqui em Jundiaí. Então,
essa dedicação do servo de Deus e também esse aproveitamento, esse discernimento para conhecer e saber as oportunidades que Deus está colocando diante da igreja. Então Deus às vezes escancara oportunidades, se a gente não ficar atento a gente não percebe. E cada época tem oportunidades diferentes, né? Hoje, na nossa realidade, no nosso contexto, Deus sempre prepara oportunidades para que a igreja dê seu testemunho. Há muitos desafios hoje para que a igreja dê testemunho. E a gente vê somente às vezes as dificuldades, secularismo, isso, aquilo. Tem essas dificuldades, mas quais têm sido as oportunidades que temos hoje como igreja para poder aproveitar e testemunhar do Evangelho? Então vamos estar atentos e aproveitar as portas abertas por Deus e entrar por elas, para que Deus assim nos use no tempo de hoje. E assim a obra de Deus possa avançar. Porque Jesus disse, vocês vão e façam discípulos, mas eu vou estar com vocês. E isso nós vemos acontecendo em Atos. A igreja, o Espírito Santo agindo na igreja, através da igreja, e a igreja também indo, testemunhando no poder do Espírito, e Deus fazendo avançar a sua missão. E Ele continua fazendo isso hoje. A missão vai avançar, porque a missão é de Deus, a obra dele vai ser feita. Mas nós devemos dizer, Senhor, faz ela em nós, através de nós. Estamos aqui dispostos, queremos participar, porque Deus é soberano e Ele vai fazer. E Ele faz, se aqueles que não querem obedecer, Ele vai fazer comigo, se você, mas seria bom que todos nós, humildemente e obedientes, Senhor, estou disposto, eu quero participar, eu não quero ficar de fora desse agir do Senhor nesse tempo. Então, trabalha em nós, através de nós, estamos dispostos, queremos ser fiéis nesse tempo, queremos cumprir a vocação missionária da igreja, de ser uma testemunha fiel em nosso tempo, mesmo que sejamos perseguidos, zombados, desprezados, mas nós queremos ser um povo fiel no século 21, em Jundiaí, na Guiné-Bissau e no mundo. E nos dê a graça, a sabedoria de, nesse tempo tão difícil que estamos vivendo, aproveitar as oportunidades que surgem diante de nós para pregar e testemunhar, contando com tua assistência, a assistência do Espírito Santo de Deus. Vamos colocar em pé e orar e pedir que Deus nos ajude.